Marcelo, bom, você tratou bastante gente aí no Covid aí durante a pandemia, eu sei disso. E, e também tratou aí no pós-Covid, né? Sintomas aí do pós-Covid. E tenho certeza que você aplica, né, a sua medicina alternativa, né, a medicina oriental alternativa aí, para o bem-estar desses pacientes aí no pós-Covid. O que você tem feito basicamente, né? Tem alguma coisa especial que você pode estar contando para nós aí a respeito do tratamento do pós-Covid ou do Covid em si também, né? Com a medicina alternativa chinesa? Sim, esclarecendo, né, que eu acho que isso é um público muito heterogêneo e com a maioria, alguns pode ser que não sejam médicos. Deixa eu explicar as coisas, assim, deixar bem claras, né? A medicina chinesa é uma especialidade médica, então, antes de ser acupunturista, eu sou médico. Né? Antes de fazer minha pós-graduação em homeopatia, eu fiz medicina. Tá? Então, são técnicas que se complementam ao atendimento à pessoa. É como se nós tivéssemos, como você tem aí atrás uma estante, e o paciente está na tua frente, você vai escolher o que fazer com ele. Né? A minha grande vantagem em relação a muitos outros é que eu tenho mais algumas coisas além, no caso aí dos nutracêuticos, dos antioxidantes, né? Eu tenho outras coisas para escolher, o mesmo dos medicamentos da chamada farmácia, né? Que são os padrões, por exemplo, um antibiótico, um corticoide, alguma coisa assim, que eu utilizei durante os pacientes de Covid. E aí eu esclareço uma coisa que é extremamente importante. Eu acho que muitas pessoas, de repente, acabam se passando. Antes de tudo, a gente é médico, né? E quando a gente fez aquele bendito juramento lá atrás, que o tal de Hipócrates inventou, né? A gente se comprometeu a fazer algumas coisas, sabe? Curar quando possível, aliviar quando dá, quando necessário. Agora, Consolar consolar sempre, sempre. fazer alguma coisa sempre. Então, não tem como abrir mão disso, tá? E nessa maneira de enxergar, em relação ao Covid, eu continuo fazendo tudo que as boas práticas, os estudos, hoje tem RCT, hoje tem meta-análise, tem uma série de coisas que as chamadas drogas reposicionadas realmente têm uma eficácia. Hoje, nós temos um arsenal à disposição para o tratamento da pessoa que está acometida com o vírus, infinitamente maior do que tínhamos em 2020. Tá? Não precisa ficar naquilo que o pessoal de uma maneira meio assim, marota, convencionou de protocolo. A gente nunca usou protocolo. Cada paciente é um paciente. Você tem que ajustar o protocolo, você tem que tratar a pessoa que está com a questão, tá? Com o problema. Não tem esse negócio de protocolo, de usar a receita de bolo para todo mundo, pelo menos eu não, né? Protocolo X, protocolo Y, protocolo A, B, não existe isso, né? Sem falar nos secretos, né? Que são fórmulas lá, XYZ, vai lá e infunde, coisa maluca aí que você não sabe o que é. Mas, enfim, cada um faz o que a sua consciência permite. Né? Bem, em relação ao pós-Covid, Dorival, eu tenho usado, né, com o curso que nós fizemos, né, lá com o Guilherme, essa compreensão, e agora com o Ricardo, com o pessoal, a gente vai avançando na compreensão da chamada disfunção mitocondrial, como é que isso se processa, e aí a gente vai em busca, na relação custo-benefício, inclusive, para o paciente, o que é melhor porque nós temos que fazer uma coisa, nós temos que neutralizar, como diz o outro, tem que segurar o bicho, tem que neutralizar a proteína. Isso tem que ser feito de alguma forma, tá? E aí cada um isso não tem muito o que inventar, porque as pesquisas, o pessoal lá da América, da Europa, tem nos mostrado que tem que fazer e aí não tem muito o que inventar, tá? Você vai adaptar a terapêutica ao que o paciente precisa. O que eu tenho usado, e uso desde lá da época da pandemia, é o conhecimento de Hahnemann, por exemplo, da homeopatia, é que você tem que deixar o terreno, que é onde está acontecendo a guerra, no caso, né, no melhor estado possível. Seja recuperando-o de alguma forma, seja trabalhando antes, que seria o melhor dos mundos, né, que seria a parte da promoção à saúde,
né, que seria o mundo ideal, né, que todo mundo se cuidasse, né? Mas isso a gente sabe que não é bem assim. Mas, uma vez acometido com o problema, é recuperá-lo olhando toda a sua, não só a parte biológica, a parte orgânica, física, mas também a parte psicoemocional, tá? Que na compreensão da medicina chinesa e da homeopatia, são fundamentais. Tá? Então, E está diretamente ligado às doenças, né? Eu vejo que os pacientes meus de Covid que mais deram trabalho, assim, entre aspas, né? Que a gente teve mais dificuldade e muitos deles, inclusive, nós acabamos perdendo, é porque eles tinham um medo, né, muito grande da morte, né? Do Covid em si, né? E isso a gente vê que a própria situação que se criou durante a pandemia fez aumentar muito esse medo das pessoas, né, com essa doença. E realmente a parte psíquica da pessoa acaba realmente influenciando bastante aí no tratamento, nos resultados, inclusive, né? Quando a gente começa, só para você ter uma ideia, quando a gente começa a estudar esse tipo de medicina, vamos colocar assim, com esse olhar, e é uma palavra complicada, holístico, eu não gosto dessa palavra de jeito nenhum, mas quando você olha que a pessoa é um todo, né, e lá na Europa, quando, por questões variadas, que não interessa aqui, Descartes teve que dizer que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, penso, logo existo, por exemplo, tá? E então houve uma divisão entre a parte física e a parte mental, por questões religiosas da época. Isso foi um grande malefício para as escolas médicas posteriores, né? Nós somos resultados aqui no Brasil da escola americana, tá? Que é uma escola muito cartesiana, que trata só a doença, sabe? Então fica muito só no sintoma. Então você não pode ter dor, você não pode ter isso, e você não vai atrás do que está acontecendo ou aonde está acontecendo isso. Tá? O olhar que eu aprendi nesses anos todos foi olhar aonde está acontecendo o problema. E aí procurar, dentro do possível, intervir. E aí entra, eu lembro que a primeira tomografia que eu vi um caso de Covid, e foi assim, muito emblemático. Até hoje eu vejo, fecho os olhos e vejo, eu vi, na toma apareceu esteatose. Tá? E era uma pessoa muito boa, muito tranquila, mas, quer dizer, já estava numa condição clínica de inflamação, que não era de pouca data, era longa, e, quer dizer, eu falei, já deu ruim. E ao longo do tempo, para quem tratou Covid, adquiriu expertise nisso, a grande maioria tinha uma gordurinha no fígado, aí que o pessoal fala, isso não é nada, tudo bem. Não é nada, não, essa é muita coisa. Isso tem que ser cuidado. Informação. Esteatose é uma coisa séria, tá? Uma dica de live aí. Tem que fazer uma live a respeito disso e informar as pessoas o que é isso daí. Tá? Mas o lado psicoemocional foi tenebroso. A ansiedade, o Brasil é campeão em casos de ansiedade. Imagina naquela condição de lockdown e onde as imagens de televisão de manhã, tarde à noite, com tudo que estava acontecendo. Né? Era para se apavorar mesmo. Sim. Quem já não estava, piorou muito. Tá? Bem, o que eu fazia? O que eu ainda faço quando aparece um paciente? Eu aplico as técnicas que eu tenho, e aí abre uma grande chave. Primeiro, tratar a pessoa. Tá? Procurar encontrar qual é o melhor medicamento semelhante ao caso dela, isso é uma técnica da homeopatia. Tá? E do ponto de vista da medicina chinesa, o que eu tenho feito são as técnicas de harmonização e de busca de equilíbrio de acordo com a síndrome. Isso aí também é uma outra técnica da medicina chinesa que a pessoa está apresentando. Tá? Isso normalmente são feitas sessões. Tá? Com qual intuito? Tanto uma coisa contra a outra. Melhorar o padrão de imunológico dele. Existem estudos que isso é possível, que seja muito provável, mas como todos os RCTs, precisa de mais estudos, todo mundo faz isso, né? Precisa de mais estudos, e precisa mesmo, né? Os N's, né? O número de pacientes, de pessoas pesquisadas normalmente nessas áreas são muito pequenos, né? Mas a medicina chinesa tem mais de 3.000 anos, a homeopatia tem mais de 200 anos. Então deve funcionar de alguma forma. Uma outra coisa que eu usava muito, eu uso ainda muito, e isso tem bastante estudos hoje, que surgiu lá nos anos 80 na Rússia,
É uma técnica de infusão de laser direto na corrente sanguínea. Chama-se ILIB. Tá? Os russos descobriram isso, tá? E isso veio para o Ocidente lá, assim que caiu a cortina de ferro, e começaram a ver estudos, em 96, tudo, e o pessoal, principalmente, eles faziam isso, os primeiros estudos mostravam que esse ILIB diminuía o processo nas áreas infartadas do coração e melhorava a perfusão. Tá? O pessoal pegou firme nisso, trouxe e acabou chegando aqui no Brasil. O pessoal do INCOR, junto com alguns indústrias de desenvolvimento de laser, transformaram isso numa espécie de uma pulseira. Então, hoje é possível você, sem precisar fazer pegar a veia, como vamos colocar assim, para infundir a luz lá dentro, hoje é possível fazer isso com uma pulseira. Então, essa é uma técnica muito poderosa, porque os estudos mostram que esse laser, que é o infravermelho e o vermelho, nas dosagens certas, né, tudo tem a sua dose, com a idade do velho, a idade da criança não é a mesma idade do jovem, tá? Isso é por minutos, tá? E você tem a possibilidade de diminuir o padrão de inflamação, funciona como antioxidante e tem funções imunomoduladoras. Então, com isso, você consegue... Legal. Eu agrego isso à pessoa que me procura e o resultado é muito interessante. E não tem como, para terminar essa parte do que eu costumo fazer, eu acredito que todos os colegas fazem, mas as pessoas, de repente, não prestam atenção. Se acontecer alguma coisa, tudo bem, é um vírus, é uma contaminação externa, etc. Mas isso, como eu disse, está acontecendo no terreno. Se o estilo de vida dessa pessoa é um estilo de vida meio destrambelhado, o resultado é um. Se a pessoa tem um estilo de vida mais adequado, é outro.